os leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Hino de número 432. Minha vida seja sim consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor. E este coro maravilhoso, né? A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Hino de número 432. Minha já sim, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção. Minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu temor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Fiquemos em pés, querido. Vamos fazer a leitura oficial do nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 126. Salmos de número 126.
Nós vamos estar lendo esse salmo junto com a igreja. Antes de nós lermos, nós queremos agradecer a Deus pelo 3º ano da nossa igreja hispana, que completou ontem. Tivemos aqui um culto maravilhoso. O Senhor se fez presente. Graças a Deus, uma palavra maravilhosa. O pastor Antônio Egito, papai do pastor Davi, trouxe uma palavra linda sobre ali no livro de Abacuque, não é? Ele, na realidade, ele trouxe fez uma exegese do livro de Abacuque, do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. E ali a gente, irmão, ontem a gente aqui bebeu, a gente comeu, a gente saiu daqui saciado com tudo que foi falado aqui, não é, irmã Ruth? Graças a Deus. É lindo quando a gente, irmãos, traz uma pessoa para a nossa igreja e ele ministra a palavra de Deus. Não precisa fazer tanto, irmão, artifício não. A palavra de Deus é simples, então nós devemos pregar na simplicidade. É aí onde Deus opera em nossas vidas. Eu posso ouvir amém? Todos encontraram o Salmo de número 126? Amém? Então eu quero ouvir a voz da igreja. Eu vou ler um versículo, a igreja lê outro, eu leio e assim sucessivamente. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. 2. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. 4. Os que semeiam em lágrimas cegarão-os com alegria. Versículo 3, todos juntos agora. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vamos lá mais uma vez. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Dê um brado de vitória nessa manhã. Amém. Glória a Jesus. Escute só, antes de louvor adorar o Senhor, eu gostaria que você saísse do seu lugar e apertasse a mão, desse um abraço no irmão ou na irmã e diga assim para ele assim: caramba, como você está cheiroso, hein? Como você está cheirosa, eita, você está lindo, você está linda hoje. Beautiful, você está linda, beautiful, você está linda, linda, linda. Você está lindo, meu filho, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. É lindo isso aí, irmãos, amém? Diga para o seu irmão: meu irmão, você está lindo, minha irmã, você está linda, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Esse é o povo mais feliz da face da terra. Esse é o povo que está caminhando, preparando o dia do arrebatamento da igreja para ir morar nos céus. Então é momento de nós adorarmos ao Senhor. Aleluia! É por isso que nós estamos alegres. Glória a Deus. Grupo de louvor. Aleluia, glória a Deus. Paz de Cristo da igreja, amém? Como o pastor disse, a gente tem muitos motivos, né, para agradecer a Deus. É uma alegria. Vamos adorar esse Deus com alegria, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Adore esse Deus.
amo estar aqui, eu amo te servir, Senhor. Esse mês é o mês de adoração. Dê a Ele o seu melhor. Adore a Ele com todo o seu ser. Diga a Ele que Ele é tudo que você precisa, que Ele é tudo que você mais quer, que não há nada que você possa fazer sem Ele. Você precisa dEle, você é totalmente dependente dEle. Oh, Jesus, Tu és tudo que eu mais quero.
ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como foi a sua semana. Mas você venceu. E hoje Deus está fazendo tudo de novo. Uma nova semana. Algo novo vai acontecer. Acredite que a sua semana será extraordinária. Porque eu creio. Porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele é fiel. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. É um Deus de promessas. É um Deus que não há nada impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Nada. E Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Adore a Ele. Se você não conseguiu adorar a Ele nessas outras duas canções, adore a Ele agora. Diga para Ele o quanto Ele é grande. Perca um pouquinho do seu tempo, alguns minutos, só para adorá-lo, só para exaltar, só para engrandecer esse Deus que dedica 24 horas do dia dele só para cuidar de você. Quantos livramentos Ele te deu, quanta coisa Ele já fez na tua vida. Adore esse Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, seja para Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei de quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Ora macatara Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu gostaria que só as vozes, sem os instrumentos, só as vozes sem os instrumentos do Senhor te fez para adorar a Ele. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Adore a Ele. Oh, rabacanarabachequeterema choroboconoromanaias. Oh, aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só a voz masculina, só a voz masculina. Quão grande é o meu Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Quão grande É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só a voz feminina agora, oh aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos juntos agora, todos juntos, aleluia, todos juntos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplauda o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Toma o seu assento, meus queridos irmãos. Eu quero neste momento dar as boas-vindas às pessoas que estão nos visitando. Enquanto o irmão Moabe se prepara para vir adorar o Senhor, eu quero dar as boas-vindas a esses irmãos que estão nos visitando. Para a alegria do nosso coração, está conosco Josué e a sua esposa Marilice e seus filhos. Fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. A igreja está feliz com a visita dessa família. Eu posso ouvir amém? Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, minha querida. Também, amados, está conosco o irmão André da Silva e Suzana e seus filhos. Onde está e seu filho? Onde está André? Glória a Deus, Suzana. A igreja está feliz com a visita desses irmãos. Eu posso ouvir amém? Deus abençoe. Também, querido, está conosco pastor Herder Santos e Edilene, sua esposa Santos, amém? Amigos da Norma, convidado pela Norma. A igreja está feliz com a visita desses pastores. Eu posso ouvir amém? Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, minha querida. E eu creio que o resto também, amados, está conosco agora. É de verdade, não é? Porque ela veio aqui o mês passado, só colocou um melzinho nos lábios e voltou. Mas agora ela veio agora para ficar.
Amém? Amanda, fique em pé. Igor, por favor. Fique em pé, Igor. Glória a Jesus. Escute só. Igor está mais responsável agora, que está casado, não é? Graças a Deus. A igreja está feliz, amém? Com a vinda desses irmãos para estar somando no nosso ministério. Eu posso ouvir amém? Deus abençoe, Amanda, poder sentar. Também está conosco, não é? O papai do Igor, Jairo, com ele o seu filho, a sua filha. Fique em pé, por favor. Eles vieram para o casamento, né? E já estão retornando já essa semana. Eles são ali do Rio de Janeiro, amém? E vieram aqui para ver se realmente o Igor estava crente mesmo, né? Graças a Deus está crente, salvo na pessoa bendita de Jesus. Os irmãos estão felizes com a visita desses irmãos, eu posso ouvir amém? Deus abençoe, Jairo. Te amo, meu amigo, em nome de Jesus. Queridos, neste momento nós vamos ouvir irmão Moab. A gente nunca viu Moab, aliás, né? Sexta-feira ele canta sozinho. Ok, nós vamos orar pelas nossas crianças, por gentileza, antes da palavra. Venha, as nossas crianças, traga as crianças, por favor. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar pelas nossas crianças. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu convido a igreja para ficar em pé e nós vamos estar orando pelas nossas crianças e também pelas professoras que vão estar ensinando as nossas crianças. Vocês não sabem a importância dos pais trazer os seus filhos para a casa do Senhor, amém? E eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas que nós criamos na casa do Senhor. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Karine e Carol nunca se distanciaram dos caminhos do Senhor, sempre servindo ao Senhor. Eu recebi um bilhete da minha filha. E esse bilhete vocês vão ouvir depois que eu vou falar. Eu chorei. Porque é lindo quando nós envolvemos os nossos filhos na obra missionária. Eles não pensam em outra coisa, só nas vidas, só nas pessoas. E é bom a gente trazer isso para os nossos filhos. Eu achei lindo. Vou falar aqui agora. Recebi um bilhete de Carol dizendo: Painho, convide toda a igreja para sábado, às 6h30, estar no aniversário de Benjamin e do meu neto Isaac. Benjamin é o meu neto que está no Brasil, está chegando terça-feira. Isaac que está aqui, o meu branquinho. E Painho, diga que não traga presente não. Nós não queremos presente. Nós queremos que eles tragam uma oferta para nós mandarmos para a África, para o orfanato da irmã, da missionária Rafaela. Irmãos, são poucos que fazem isso, irmãos. Eu chorei de alegria, porque eu disse: Senhor, obrigado que eu ensinei o caminho certo. E elas duas são verdadeiras missionárias. Elas poderiam dizer: não, eu quero presente para os meus filhos. Mas elas não pensaram nisso. Elas pensaram nas crianças que estão passando fome ali naquele país. E de antemão já quero falar para você: traga uma oferta para a gente mandar, para elas mandarem ali para a África. Amém? Então vamos orar pelas nossas crianças. Quero convidar o meu presbítero Manuel para estar orando pelas nossas crianças. Amém? Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Esta palavra de mandar a oferta para a missionária foi até bom, porque eu me lembrei agora. Eu adotei também uma criança ali. E sai da minha conta todos dia 28. Hoje é 23. Foi um alerta para mim. Graças a Deus. Vamos orar por essas crianças, porque daqui vai sair as futuras dirigentes de circo de oração. Vai sair os futuros pastores, pregadores da palavra. Senhores pais, tenha paciência com seus filhos. As professoras que
ensina essas crianças, tenha paciência, porque o seu galardão você vai encontrar lá na frente. Deus amado, Deus grande, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar estas crianças, Deus eterno. As professoras, Senhor, que trabalham com eles. Estenda as tuas mãos santas, Deus eterno, sobre essas crianças. Livra ela de acidente. Livra, Senhor, de tudo quanto não presta. Dirige ela sempre nos teus caminhos santos, para a honra e a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Também eu quero lembrar aos irmãos que o pastor Tiago hoje vai estar ministrando para os nossos adolescentes, amém? Nossos adolescentes também, se puderem, vão para as suas salas, amém? Ali, pastor Tiago vai trazer uma palavra para os vossos corações. Glória a Jesus, aleluia. Queridos, vamos nesse momento ouvir o irmão Moab adorando ao Senhor. É lindo quando a gente vê os homens e as mulheres de Deus adorando ao Senhor. Irmão Moab, por gentileza. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quão grande é esse Deus. Eu queria chamar meus filhos, né? Marquinhos e Nino, que a gente nunca canta junto, tocando junto assim. Eu não sei como você chegou aqui, se machucado, se achando que Deus não realiza seus sonhos, achando talvez que você tem um sonho que está demorando a se realizar, mas Deus tem sonhos maiores ainda para você. Deus quer te renovar a cada dia, Deus quer transformar a sua vida, e há alguns dias esse hino vem tocando comigo e eu faço uma viagem para algum local e quando eu volto ele vem no Bluetooth muito alto, e eu sou meio roqueiro de ouvir muito alto no carro, e ele toca muito, e tem hora que você chora, tem hora que chora tanto que diz: Senhor, não aguento mais chorar de saudade, não aguento mais chorar do que estou vivendo. Mas você tem um Deus que abranda coração, que nos salva, nos redime de todo o pecado, através de Jesus, por meio da adoção. E os sonhos de Deus para nós são maiores dos que a gente tem. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. Júlio, se possível, pode soltar a letra antecipado ali. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Quem souber, canta comigo. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Meus sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Todos os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. É Deus que está dizendo isso para você. Canta, Moab Júnior. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas
estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas tu hão de acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Só tua presença me prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Glorifica. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estava com medo, não era de Acedélia não, era da minha Rebeca. Não é? Porque os irmãos que não sabem, o Juninho chegou aqui nos Estados Unidos, estava escondido. Só quem sabia era eu, Moabe, e os seus genros. Não é? E faz mais de um ano que os pais não veem o Juninho. Não é? E Deus proporcionou esse dia especial para eles estarem aqui com a gente. Nós temos um carinho, um amor muito grande por essa família. Nós cooperamos juntos muitos anos no Brasil, na mesma igreja. Juninho, a gente viu ele bem pequenininho, né? Nascendo, como eu tenho falado aqui, todas essas meninas de Moabe, eu vi nascer. E Deus me deu esse privilégio da gente estar cooperando no mesmo ministério junto. Agora só falta Juninho, não é? E Denise também é sua esposa, né? Mas nós agora, irmãos, depois dessas emoções todas, nós não somos Roberto Carlos, mas vivemos de emoções. Né?
emoções. Nós vamos ouvir a palavra. Mas quase eu cantava igual a ele, não? Glória a Deus. É para quebrar um pouquinho o beca. Viu? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Nós temos, após a palavra, nós temos algo ainda para fazer. Nós vamos dedicar 2 crianças ao Senhor. E após essas 2 crianças, nós temos algo para compartilhar com a igreja. Pastor Miguel, venha cá, meu filho. Glória a Deus. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Mudou o look agora, está com o new look. Graças a Deus por isso. E cada dia que passa mais jovem, completou 28 anos a semana passada, não é? Graças a Deus. Agora não entendo, né? 28 anos e tem filho já com quase 50, né? E não entendo isso. Graças a Deus. Vamos orar. Fiquemos de pés, querido. Ele vai estar trazendo uma palavra para o nosso coração. E eu tenho certeza, como Deus usou o pastor Egito ontem, usou a sexta-feira aqui o evangelista Regi, não tenho dúvida que Deus vai usar o pastor Miguel nesta manhã. Amém? Quero convidar o presbítero Natanael para estar orando pelo pastor Miguel. Querido Deus, na Tua presença ainda estamos, Senhor, te louvando e bendizendo o Teu nome, por tudo que o Senhor já fez no meio de nós nesse dia. Ó Senhor, a Tua glória é palpável nesse lugar. Deus continua, Senhor, se manifestando agora através da Tua palavra. Eis aqui o Teu ungido, Senhor, o Teu escolhido para nesse dia, Senhor, ser usado poderosamente. Pai, mais uma vez, revela a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, que o Teu servo, ao abrir da sua boca, Pai, seja, Senhor, poderosamente ministrado, Senhor, diretamente do trono aos nossos corações. Senhor, mais uma vez te pedimos e te agradecemos pelo Teu servo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, poder sentar. Nós estamos correndo contra o tempo, temos uma programação um pouco extensa e temos um horário determinado. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do nosso pastor, pela vida dos obreiros, que o Senhor Jesus em Cristo continue derramando graça sobre toda esta casa, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, logo depois do Evangelho de João, sem chance de errar. Você que não leu a Bíblia hoje está em dívida, vai quitar ela agora. Aleluia. Estamos no mês da adoração, falando sobre adoração. Já ouvimos diversas ministrações acerca da adoração. O nosso pastor, que tem ministrado e ministra de uma maneira pentecostal, fervorosa, e amamos ouvi-lo. Ele diz que bate muito, mas a gente nem sente, porque as palavras vêm com amor. Esse é o cuidado do pastor. Nós temos o pastor Tiago, que tem ministrado também, mestre na palavra, presbítero Natanael, que ministrou também de forma maravilhosa. Deus usou muito, o evangelista Negi na sexta-feira, e hoje, pela misericórdia de Deus, estaremos falando um pouco sobre a adoração, e eu quero falar sobre Antioquia, uma igreja que conhecia o caminho da adoração. Antioquia, uma igreja que conhecia o caminho da adoração. Uma igreja que conhece o caminho da adoração é uma igreja diferente, é uma igreja que está afinada com a vontade do Espírito Santo, é uma igreja que está alinhada com Deus. Deus está tocando em dó maior e esta igreja também está em dó maior porque ela está afinada com Deus. Na congregação de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por o negro, Lúcio de Cirene, Mencher, minha tradução é um pouco diferente, tá? Que foi criado como Herodes, o governador, e Saulo, que é Saulo. Certa vez, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach Hadosher, o Espírito Santo, disse: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que os chamei. Depois de jejuarem e orarem, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Glória a Deus. Na sua tradução está: serviam no lugar de adoração. Na minha está: adoravam ao Senhor. Na sua está: serviam. E eu quero chamar a atenção aqui justamente para isso, porque muitas vezes confundimos o serviço com trabalho. Trabalho
é atributo do operário, mas servir é atributo do servo. Então, é por isso que, na língua inglesa, né, culto, e eu fiquei um pouco confuso quando cheguei aqui, porque só conhecia a palavra culto, mas eles usam service, né, que é o servir em adoração. Essa igreja de Antioquia, e você vai ver que em todas as outras línguas, né, a expressão para culto é service. Todas, pode fazer uma pesquisa. E essa igreja da Antioquia da Síria, diga-se de passagem, porque haviam duas Antioquias, essa é da Síria, essa igreja, ela estava adorando a Deus. Agora, olha só como Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, que conta a história, narra a história da igreja primitiva, dos primórdios, como a igreja surge. Olha que ele diz o que havia nessa igreja. Haviam profetas e mestres. Na Bíblia não existe função de pregador. O único pregador na Bíblia é Eclesiastes. O livro de Eclesiastes quer dizer pregador. Tá? Então, nessa igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Os profetas pregavam e os mestres ensinavam. E aqui eu quero chamar a atenção da necessidade de hoje as igrejas terem mestres que ensinem a palavra. Parece que eles estão em silêncio, se calaram, diante de tantas coisas que nós estamos vendo, mas não temos tempo para falar sobre isso. Então, essa igreja tinha profetas e mestres. Obviamente, se tinha profetas e mestres, essa igreja tinha palavra, ela tinha palavra de Deus, ela tinha a Bíblia, era uma igreja alicerçada na palavra. E o que esses homens estavam fazendo? Adorando. Eles estavam adorando. Havia na igreja de Antioquia adoração. Tá? O que era adoração? O que é adorar? Tá? Já ouvimos este mês que nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos formados. O homem tem a necessidade de adorar. Se o homem não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra criatura. Ele vai adorar uma imagem, ele vai adorar um animal, ele vai adorar um outro homem, porque ele tem a necessidade de adorar. Então, se não adora a Deus, ele está adorando uma outra criatura. Essa igreja, ela estava adorando a Deus. Mas eu quero lembrar também que quando iniciamos o culto, a sensação que temos é que estamos dando início a um culto. Estamos iniciando um culto. Mas, na verdade, não. Nós estamos entrando em um ambiente onde o culto é desde a eternidade. Há um culto desde a eternidade. Então, quando você começa o seu serviço de adoração a Deus na igreja, quando você se reúne na igreja local e começa a ministrar louvores a Deus, você simplesmente está adentrando um ambiente de um culto que já está acontecendo desde a eternidade. Pastor, você prova isso? Prova. Isaías capítulo 6, quando Deus abriu a visão do profeta Isaías, ele disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins estavam em volta do seu trono. Os seres viventes, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam a sua face, sinal de reverência à santidade de Deus. Com 2 cobria os pés, sinal da obra missionária. E com 2 voava agilidade para servir. E eles diziam que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles gritavam, o texto sagrado, a minha versão diz que eles gritavam, e este grito ecoava e ecoa até hoje. Deus abriu a visão do profeta Isaías e ele viu a adoração, o culto, o serviço que é celebrado dia após dia, diante de Deus, dia e noite não para este culto de adoração. Pastor, mas só foi essa passagem? Não. No livro de Apocalipse, capítulo 4, quando Deus levou
apóstolo João à ilha de Patmos, porque ele foi à ilha de Patmos, foi encerrado lá por amor ao evangelho. Deus abriu a visão e ele teve uma visão, e nessa visão ele diz que ouviu uma voz de muitas águas, e quando ele olhou, ele viu um ser que detinha em sua mão um rolo, e estava selado com selos, e ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ele diz que começou a chorar, porque se dizia, se ecoava no céu, que ninguém era digno. Onde estava o Cordeiro? Onde estava Jesus? Deus é aquele que caminha na eternidade, passado, presente e futuro, está patente aos olhos de Deus. João foi levado ao momento em que Jesus não estava nos céus ainda, que Jesus não estava na terra ainda. É por isso que foi dito, não foi achado ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos, nem no céu e nem na terra. Onde estava o Cordeiro? Aonde estava Jesus? Ele estava sendo recebido nos céus ainda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os anjos estavam diante daquela multidão, de olhos fitos em Jesus que subia, e ele disse: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Então Jesus estava subindo, não estava no céu e nem estava na terra, ele estava subindo. João teve o deslumbre desta visão, mas de repente ele viu um outro ser que dizia: digno és o Cordeiro que venceu, não vencerá, mas que venceu, e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E esses seres também tinham 6 asas, ou seja, a mesma visão que o profeta Isaías viu lá há mais de 2000 anos atrás. João estava contemplando este culto que está rolando, que está acontecendo desde a eternidade diante de Deus. Ele teve essa visão, e esses seres estavam lá dizendo: santo, santo é o Cordeiro. De repente João tem uma outra visão, quando ele vê muitas vozes. Aí ele diz assim: eu vi miríades de miríades. Os matemáticos da atualidade diz que miríades de miríades é 100 milhões vezes 100 milhões. Faz o cálculo, vê se você consegue fazer o cálculo matemático deste culto, desses adoradores. Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa da sua adoração, porque Ele tem seres perfeitos, com vozes belas, que estão diante dEle. Não são poucos, são muitos, miríades de anjos, diante do trono de Deus, dizendo dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. João tem essa visão. João tem a visão da adoração, meus irmãos. E esta igreja de Antioquia, ela estava caminhando neste patamar. Era uma igreja vitoriosa, era uma igreja que tinha mestres e profetas, mas essa igreja, ela não surgiu assim. Se você for prestar atenção em uma leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, parece que o autor, que é Lucas, ele interrompe, quando ele está falando da morte de Estevão. Ali a diáspora, quando a perseguição se inicia contra os cristãos, e eles são espalhados pela face da terra, e esses irmãos cristãos nossos, eles tinham fervor no coração, eles foram conquistados pela palavra, eles queriam falar de Jesus, eles queriam falar deste plano perfeito. Então por onde eles passavam, eles falavam da palavra, eles falavam de Jesus. É assim que a igreja de Antioquia, ela nasce. Eles chegaram em Antioquia e começaram a falar a palavra de Deus, mas eles não ficaram contentes, porque eles iam falar apenas para os judeus. Não, aqui em Antioquia eles começaram a falar para os gentios, e foi se juntando números de pessoas, e foi formando essa igreja. Tanto é que em Atos capítulo 11, você vai ver que Pedro recebe a notícia que havia uma igreja que estava sem liderança, que estava sem líder. Os irmãos se uniam para adorar o Senhor, e de repente naquela reunião ali dos apóstolos em Atos 11, eles levantam a Barnabé para ver essa igreja, para fazer uma visita de perto, em oco, nessa igreja, que ninguém sabia como nasceu, mas foi justamente os irmãos que estavam sendo perseguidos. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que o período em que a igreja mais cresceu de maneira saudável foi num período de perseguição. Estamos vivendo um crescimento, sim, mas que tipo de crescimento estamos vivendo? Será que o crescimento da nossa atualidade é um crescimento saudável? Será que o crescimento da nossa atualidade ou da igreja atual é um crescimento saudável diante de Deus?
esta igreja, ela cresceu. E essa igreja cresceu em meio à perseguição, em meio às dores, em meio ao sangue dos mártires da igreja. Estava lá quando Barnabé chegou nessa igreja, ele ficou assustado, porque agora essa igreja era uma igreja grande, e a Bíblia diz no Atos capítulo 11, que ele incentivou essa igreja a continuar o seu serviço, a continuar a adoração. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi buscar a Paulo, e agora estava Barnabé e Paulo nessa igreja. Barnabé discipulava Paulo, e Paulo e Barnabé juntos discipulavam essa igreja. Agora em Atos 13 tem agora profetas, depois de um ano discipulando a profetas e mestres na palavra de Deus. Queridos, esta é uma igreja que adora. E qual é o princípio básico desta adoração? Se você for ver na Bíblia, no livro de Números, quando Deus separou as tribos, haviam 13 tribos haviam, e uma dessas tribos ficou sem possessão na terra. Qual foi essa tribo? A tribo de Levi, era a tribo dos sacerdotes. Então, queridos, a tribo sacerdotal, elas não podiam ter possessão na terra, porque eles executavam um trabalho direto com Deus, eles eram mantidos por Deus. Todas as outras tribos tinham que dar 10% à tribo de Levi, e eles executavam o serviço de Deus. Era eles, os sacerdotes, que levavam para Deus o sacrifício, eles levavam para Deus o holocausto, eles levavam diante de Deus as ofertas. Então, a Bíblia diz que esses sacerdotes, porque foi lei, foi mandamento de Deus, eles tinham que sacrificar. Essa é a forma básica da adoração no Antigo Testamento. Eles tinham que sacrificar diante de Deus um cordeiro de dia e um cordeiro à noite. Um cordeiro quando o sol se colocava e um cordeiro quando o sol se punha. Todos os dias o cordeiro, ele era sacrificado, entregue como oferta. E o sangue desse cordeiro, que era entregue ao Senhor, na mesa da propiciação, no altar de Deus, que era entregue ao Senhor, ele apontava para o cordeiro, que é Cristo no Novo Testamento. Ele apontava para um cordeiro que ele foi preparado desde a fundação do mundo. O cordeiro que os sacerdotes, que a tribo de Levi sacrificavam e ofereciam a Deus, apontava para o Cordeiro de Deus. Então essa tribo, Deus ensinou essa tribo a sacrificar, a adorar. Eles estavam prontos, passaram o seu tempo todo no deserto, sacrificando e oferecendo a Deus cordeiro. Era a única coisa que eles sabiam fazer, pastores. Igreja, era o processo ritual de adoração a Deus. É por isso que quando Lucas, Mateus e Marcos, nos últimos capítulos do evangelho que eles escreveram, que estão falando da biografia de Jesus, quando eles estão relatando a morte, é por isso que foi os sacerdotes que insuflaram, que instigaram o povo a pedir a Jesus. Porque ofereceram Barrabás. Pilatos disse: eu não vejo pecado neste homem. Mas os sacerdotes, eles foram preparados desde muito tempo e não sabiam. Havia uma ação do Espírito de Deus naquele momento ali. Então, eles estavam insuflando o povo. Diz que Barrabás não, é Cristo. Queremos Cristo, por quê? Porque Cristo é o Cordeiro perfeito. Jesus é o Cordeiro perfeito, e eles não podiam perder aquela oportunidade de sacrificar, de oferecer aquele Cordeiro, porque eles foram preparados para este momento. Deus rege a história, Deus controla a história, Deus está no controle de todas as coisas. Quando Cristo, na cruz do Calvário, ele é entregue por mim, por você, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Olha que referência linda. Porque não de baixo para cima, porque não foi obra do homem, foi obra de Deus.
Deus rasgou, aleluia, esta cortina que separava o santo dos santos. Sabe, quando Nabucodonosor, no ano 570, invadiu a Jerusalém, destruiu a arca da aliança, que era a maior representação da presença de Deus, sumiu. E o que os sacerdotes fizeram? Ficaram calados, não disseram nada, mantinham a cortina ali, e todas as vezes que eles iam sacrificar, uma vez por ano, que eles tinham que entrar no Santo dos Santos, eles faziam agora um teatro, ensinando ou fazendo com que o povo acreditasse que a arca, ou seja, que a presença de Deus ainda estava lá, quando a presença de Deus não estava mais lá. Quando o próprio Deus rasga essa cortina, Ele está dizendo: olha, esse tempo todo vocês estavam vivendo uma farsa, porque a minha presença não estava mais lá. E aonde está agora a presença? Jesus revelou isso para uma mulher, a mulher samaritana. Ela tinha uma indagação, ela tinha uma pergunta, havia uma indagação no coração daquela mulher, havia uma busca, um desejo: aonde nós vamos adorar? Os samaritanos dizem que devemos adorar aqui nesse monte. Os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, aonde havia um desejo no coração dessa mulher, mesmo na situação em que ela se encontrava, havia uma busca incessante pela presença de Deus. Aí Jesus revela: não é mais em Jerusalém, não é mais aqui no monte, mas aonde tiver um adorador sincero. Aleluia, 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 aleluia. Aonde houver um adorador sincero, aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Esta é uma palavra muito bonita, porque Jesus, ele pega algo que acontecia no período dele, quando os oleiros que fabricavam vasos, vasilhas de barro iam vender, e havia alguma rachadura neste vaso, eles colocavam cera. Então, para disfarçar a rachadura, a imperfeição, quando Jesus diz assim, adoradores sinceros, ele está dizendo, adoradores que me adoram em espírito e em verdade, perfeitos. Quando alguém ia comprar vasilha, eles colocavam no sol, para fazer o teste, porque se tivesse cera, o sol derretia a cera. Adoradores sinceros. Jesus disse para essa mulher, eu estou buscando adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Então esses sacerdotes, eles ofereciam o sacrifício, o cordeiro, um pela manhã e um no pôr do sol, todos os dias derramava o sangue deste cordeiro. Mas preste atenção, se este sacerdote, depois que sacrificava este cordeiro, a sua veste estivesse salpicada de sangue, ou a sua face, ele não podia entrar no Santo dos Santos, ou no Santo, e ficar perto dos outros sacerdotes. Havia a bacia de bronze, aonde ele purificava, aonde ele se lavava, aonde ele tirava as manchas. A adoração, meus irmãos, a adoração, para entrarmos na adoração é isto. Precisamos adentrar com confissão. A bacia de bronze significa isso, o momento da sua confissão. Não podemos entrar na presença de Deus para adorar de qualquer maneira. Por quê? Porque os sacerdotes, eles usavam a bacia de bronze para purificar dos salpicos do sangue da oferta que eles ofereceram ao Senhor. Hoje temos muitos louvores ou hinos, eu não sei nem como rotular, mas hinos que falam ou que mexem mais com o ego do ser humano, hinos que engrandecem mais ao homem do que a Deus. Os nossos hinos estão tirando Deus do centro e colocando o homem no centro. Aonde estão os louvores de confissão para entrar na presença de Deus com adoração? Aonde estão os louvores que engrandecem, enaltecem a Deus? Aonde está? Não sou eu, é Deus. Entenda que Deus não tem necessidade da minha e da sua adoração. Deus não é um artista que fica esperando pelo momento do aplauso. Deus não é um cantor que fica esperando pelo momento de ser ovacionado. Não, Deus não precisa. Mas por que então, pastor, Deus ele quer
que eu o adore? É simples. Salmo 115, versículo 8. A Bíblia diz que todo homem que adorar a imagem de escultura se tornará semelhante a ela. Se tornará semelhante a ela, ou seja, se o homem adora uma pedra, um ferro, uma madeira, ele vai se tornando parecido com ferro sem vida, frio, duro, vai se tornando parecido com aquilo que ele adora, porque Deus quer que o adoremos, porque quando adoramos a Deus, nós vamos nos tornando parecidos com Ele, vamos nos tornando parecidos com Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer. A Bíblia diz, quando Moisés, ele ficou 40 dias diante de Deus, o que foi que aconteceu? Ele desceu e na sua face havia o resplendor da glória de Deus, havia o resplendor da presença do Senhor, havia o resplendor da majestade eterna. O povo que estava ali estava vendo Deus refletido na face de Moisés. Quando você adora a Deus, você vai se tornando parecido com Deus. Você vai estando cada vez mais afinado com Deus. Aleluia. Quando o tocador chega, o violonista chega para tocar, ele não chega tocando o violão de vez. O violão é um instrumento que ele não é temperado, ele perde, me ajudem se eu falar algo que não é, ele perde a afinação. Talvez você saindo da sua casa para cá, ele perca a afinação. E quando ele chega aqui, o violonista ele tem que pedir um dó ao tecladista para ir afinando, e ele não afina de vez esticando a corda, ele vai aos poucos. Ele vai afinando aos poucos. Quem está me entendendo, diz amém. Aleluia. Queridos, justamente isso, quando você começa a adorar a Deus, Ele vai te afinando aos poucos, porque você, aleluia, tem que estar na mesma nota que Deus, você tem que estar no mesmo nível, você tem que estar sensível a Deus. Se Deus está em dó maior, você não pode estar em si ou em mi, você tem que estar em dó, porque senão você não entende a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Aleluia. Então ele vai afinando, e ele afina um pouco até chegar. Deus é da mesma forma ele vai te afinando. De repente ele dá uma fortalecida na corda para ela não estourar, porque somos pecadores. Ele dá uma fortalecida, e cada vez que ele afina você, esse Deus, ele vai ficando alegre, ele vai ficando feliz, porque o que Deus quer é que os seus filhos se aproximem dele. Deus te ama, e o que Deus quer é que os seus filhos se aproximem dele. Então Deus está afinando a corda. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 12. Portanto, com essa esperança estamos visíveis, diferentemente de Moisés, que pôs um véu sobre a face para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecendo chegar ao fim. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Moisés o véu é removido. Até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá ou a lei, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. No texto, Adonai significa o Espírito, e onde está o Espírito de Adonai, ou o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso, todos nós com a face descoberta, vemos a glória do Senhor, como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória a um seguinte, por Adonai, o Espírito.
de glória em glória, quando você se aproxima de Deus, quando você se volta para Deus, quando você se volta para Adonai, e Adonai se volta para você, e aí você com Deus e a palavra, e se aproximando dEle, você vai subindo de degrau em degrau, de glória em glória, no conhecimento. Paulo está dizendo aos coríntios que nós somos diferentes de Moisés, enquanto esta glória, enquanto esta presença, enquanto Deus está por fora, no nosso tempo Deus está por dentro, aleluia. No tempo de Moisés, enquanto Deus se manifestava por fora, no nosso tempo Deus, Ele se manifesta dentro de nós, mas Ele não quer apenas ficar dentro de nós, Ele quer que esta presença, que esta glória reflita em nós a sua face, a sua glória. As pessoas precisam ver Deus em você, as pessoas precisam ver Deus em você. Então o sacrifício do cordeiro era algo básico, mas havia outra forma de sacrifício além do cordeiro. Além do cordeiro havia o incenso, que da mesma forma que o cordeiro era oferecido, da mesma forma que o cordeiro era oferecido pela manhã e ao pôr do sol, o incenso também. O incenso tinha que ser colocado diante do altar do Senhor pela manhã e ao pôr do sol. O incenso estava ali. E qual era a essência? Qual era a fórmula do incenso? Era feito de perfumes, iguarias e perfumes. E com sal, Deus diz para os sacerdotes, segundo a ordem do perfumista, vocês vão usar ungüentos, perfumes, bálsamos e sal santo e purificado. Eu pergunto para vocês nessa manhã, e eu sei que é uma igreja inteligente, aonde comprar sal santo e purificado? Aonde se compra? Aonde era vendido este sal? Eu creio que eram coletados sal puro e levado até o sacerdote para que este sal fosse purificado e se tornado santo. Agora outra pergunta, quem foi que chamou você de sal da terra? Jesus. Jesus disse, vós sois o sal da terra, nós somos o sal. E quem foi que disse? Paulo disse na sua carta que nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, quem é esse incenso que queima dia e noite diante de Deus? É eu e você, todas as vezes que dobramos os nossos joelhos, ou estamos falando com Deus, o incenso está chegando diante de Deus. O bom perfume está chegando diante de Deus. Agora, que tipo de perfume você está exalando? Vamos para Apocalipse, abrem Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver que a nossa oração, Apocalipse 5, versículo 24, diz assim, anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e a taça de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 8, versículo 1, quando o Cordeiro rompeu o 7º selo, houve silêncio no céu e meia hora, e vi os 7 anjos em pé diante de Deus, e eles foram dadas as trombetas, 7 trombetas. Outro anjo aproximou-se e se colocou em pé com um incensário de ouro junto ao altar. Ele foi dado uma grande quantidade de incenso para adicionar às orações de todo o povo de Deus. Aleluia! De todo o povo de Deus sobre o altar de ouro diante do trono. A sua oração é esse incenso. A sua oração chega diante de Deus. A igreja de Antioquia
ela estava orando. A igreja de Antioquia estava orando. Queridos, precisamos nos aproximar do caminho da oração. Precisamos orar a Deus. Quando você ora, você o adora. Deus conhece todos os sons, como uma mãe conhece os sons do filho. Às vezes o filho não está nem falando direito, tem meses, e a criança diz qualquer tipo de palavra que não tem interpretação, ai, ai, ui, ui, e a mãe diz: está com dor, está com fome. Tudo a mãe sabe interpretar. Deus conhece todos os sons. Deus conhece, aleluia, os sons que você ecoa, emite diante dele. Deus conhece você. É por isso que Deus, ele quer que você se aproxime dele na oração. É por isso que Deus, ele quer ter contato contigo na oração. É por isso que a vida de Jesus foi uma oração. Jesus, ele sempre se distanciava das multidões para orar, para falar com Deus, para estar. O mesmo Jesus, ele disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que interessante. Uma igreja que conhecia o caminho da adoração. Era uma igreja que estava adorando ao Senhor. Nós não precisamos mais de cordeiros, ou sangue de cordeiro, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Agora, qual é o sacrifício, pastor? O louvor dos nossos lábios. Adentramos na presença de Deus, o seu louvor é sacrifício agradável a Deus. Quando você entra na presença do Senhor, entre engrandecendo o seu nome, entre adorando o seu nome, entre falando da sua santidade, da sua majestade, entre falando das suas maravilhas, dos seus feitos, das suas grandezas, da sua ação, do seu poder, da sua glória, entre adorando ao Senhor com louvor. Depois continue com oração, aleluia, entregando a oração ao Senhor. É o seu incenso, é o cheiro perfume, é o seu perfume agradável a Deus. Devemos ter uma vida de oração, meus irmãos. Como é que você quer passar a eternidade? Já estou finalizando. Como é que você quer passar a eternidade do lado de uma pessoa que malmente você conhece, que malmente você se comunica? Como é que você quer passar a eternidade do lado de uma pessoa que você não se relaciona? Você precisa entender isso. Você precisa que Deus, ele quer estar afinado contigo. E isso só é possível através do momento da oração, enquanto você está adorando ao Senhor e engrandecendo o seu nome. Dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor é grande. Olha, Senhor, são tantas as coisas. Às vezes tem aqueles irmãos que gostam de fofocar. Não fofoque para outra pessoa, vai fofocar para Deus. Pelo menos você aprende a falar com Deus. Pelo menos você está falando com Deus. Olha, Senhor, aquela irmã, o Senhor viu aquela irmã que estava com aquela calça tão apertada que parece que foi vestida a vácuo. Sim, fala com Deus. Olha, aquele homem que estava com a calça de Homem-Aranha colada. Senhor, como é que pode isso? Eu tenho certeza que ele ou que ela não te conhece, Senhor, porque sabe, Senhor, se te conhecesse seria diferente. Aí depois você vai pedir perdão: oh, Senhor, me perdoa, eu acho que esse é um assunto que o Senhor não se agrada muito, mas pelo menos você está falando com Deus, não está fofocando da vida de ninguém. E aí você está falando com Deus, está tendo um assunto para falar com Deus. E vai falando e vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Precisamos nos tornar parecidos com Deus. A ação do Espírito de Deus dentro, a ação da palavra fora. E no meio, nós somos transformados de glória
em glória, de glória em glória, de glória em glória. Mais uma igreja, irmãos, vitoriosa, uma igreja que vence, uma igreja missionária, é uma igreja que adora. Preste atenção, encerro agora. Não vou fazer como o pastor de ontem, apesar de querer ouvi-lo mais e mais e mais, porque a palavra de ontem foi maravilhosa. Se dependesse de mim, a gente ficava ali mais e mais e não parava. Mas, meus irmãos, encerro agora dizendo a vocês, essa igreja que adorava, a igreja de Antioquia, que conhecia o caminho da adoração, era uma igreja que estava alinhada com a vontade de Deus. Só depois da adoração, do jejum e da oração, foi que o Espírito Santo de Deus disse: separai para mim agora a Saulo e a Barnabé. Só depois da adoração, só depois da oração, só depois do jejum, o Espírito Santo disse: agora vocês estão no mesmo tom, agora vocês estão na mesma sintonia, na mesma melodia, agora eu posso falar com vocês, agora vocês entenderão a minha vontade. Sabe, irmãos, você acha que foi difícil para a igreja? Foi fácil para a igreja de Antioquia? Barnabé e Paulo eram os dois líderes da igreja. Você já pensou se o Espírito de Deus chegasse hoje aqui e disse assim: separai o pastor Messias e a pastora Norma para uma obra que eu tenho na Europa ou em qualquer outra parte do mundo? Você já pensou? É sério isso. Paulo e Barnabé eram os dois líderes daquela igreja, e o Espírito disse: eu preciso para que o evangelho chegue à Europa. Estava afinada. Foi duro para a igreja? Foi. Eram dois líderes queridos. Ficaram outros mestres no lugar, mas a igreja estava entendendo a vontade do Espírito Santo. A igreja, ela entendeu que o Espírito de Deus é o dono dela. Essa igreja tem um dono, ele se chama Jesus. Essa igreja foi comprada na cruz do Calvário, com um precioso sangue. Diz para esse crente bonito que está do teu lado: você tem um dono, se chama Jesus. Aleluia. Fique em pé, por favor. Eu quero passar para o nosso pastor, em nome de Jesus. Não temos mais tempo, são 12h31, passei 6 minutos. Pastor Messias, por favor. Deus abençoe, continue orando por nós. Obrigado. Querido Deus Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, queremos te agradecer por esta linda palavra que veio de encontro ao nosso coração. Senhor, nos ajude, Senhor, a cada dia sermos verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, ajuda, Senhor, guardar esta palavra. Esta é a nossa oração e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, nós vamos também adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Eu quero ler pelo menos 2 versículos para a igreja do Senhor, que se encontra em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10 e o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Então, amados, vamos adorar o Senhor nesta manhã com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero neste momento convidar a irmã Ruth para estar adorando ao Senhor, amém? E eu gostaria que você pegasse o seu dízimo, a sua oferta, e apresentasse ao Senhor neste momento. Sabemos que esse ministério, ele não tem nenhuma ajuda do governo americano e nem tampouco do governo brasileiro. Esse ministério, irmãos, ele é mantido primeiramente pelo Senhor e segundo, querido, pelos irmãos da igreja que contribuem com os seus dízimos e as suas ofertas. Temos sempre falado que nós somos privilegiados
de ser uma igreja de imigrante aqui nos Estados Unidos. E nós temos um templo próprio, só Deus pode fazer isso, irmãos. Então, eu quero incentivar você, ser fiel a Deus no seu dízimo e nas suas ofertas. Vamos orar neste momento pelos irmãos que irão contribuir, também aqueles que não vão contribuir porque não têm um trabalho, para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para você. Querido Deus Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez queremos te agradecer pela tua palavra que veio de encontro ao nosso coração. E agora, meu Deus, apresentamos os teus filhos que irão contribuir com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Abra, meu Deus, aquela porta que o teu filho, que a tua filha está precisando. Pai, também guarde o coração, Senhor, do evangelista Negi, o meu coração e todos aqueles irmãos que administram, Senhor, as finanças da tua igreja. Pai, continue conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho, e a igreja do Senhor diz, glória a Deus, contribua com alegria. Amém, graça e paz, amados. Glória a Deus por estarmos aqui uma vez mais. Vamos cantar nessa manhã sobre portões celestiais. Como vai ser incrível, como vai ser maravilhoso nós adentrarmos os portões celestiais. Eu quero te convidar nessa manhã para cantar comigo. Pode soltar, irmão Júlio. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Deus, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa ali teremos, ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e para sempre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando
cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre. Em adoração, em louvor, sempre, sempre. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós encerrarmos este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, nós vamos apresentar nesta manhã duas princesas, não é? Eu quero chamar aqui a princesa Iana e a princesa Isabelle, amém? E com elas os seus pais, né? Se tiver os avós também, seria bom que viesse até aqui na plataforma. Pode subir, por gentileza. Irmãos, nós gostamos muito de fazer esse trabalho. É o trabalho de dedicação de crianças ao Senhor. Antes de nós dedicarmos, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não vos talvez de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Amados, todas as vezes que nós vamos dedicar ou apresentar uma criança ao Senhor, nós sempre trazemos uma palavra de reflexão ou um lembrete. Nós sabemos que não batizamos crianças, porque uma criança como a Isabelle e a Iana, elas ainda não sabem distinguir o que é pecado e o que não é pecado. E eu provo para vocês agora, se vocês pegarem agora uma brasa de fogo bem vermelha e chegar na frente delas, ela vai colocar a mão. Porque ela não tem noção. Ela não sabe ainda distinguir o que é certo, o que é errado. Então, por isso que nós não batizamos criança. A gente, irmãos, escute só, espera que elas aproxime-se, tenham uma idade suficiente para distinguir. A psicologia, não sou psicólogo, mas a psicologia diz que para formar o caráter de um ser humano é de 0 até, alguns falam até de 7 anos. Me ajudam os psicólogos. Porque depois disso não tem mais condições. Não é? Então, amados, nós temos que ter esse cuidado. E nesta manhã, nós vamos fazer nada mais, nada menos, o que os pais de Jesus fizeram. A Bíblia diz que Jesus foi
apresentado no templo. E o batismo de Jesus nas águas já foi depois dele adulto. Então, amados, eu quero nesta manhã falar para a igreja que o que esses pais estão fazendo é o correto. Me procuraram para dedicar suas crianças na casa do Senhor. Então eu quero falar para os papais. Lembre-se que o dever de criar os filhos, de educar essas crianças, é de vocês. Não é da escola, não é do governo americano, não é do pastor da igreja, é de vocês. E o mais importante, olhe bem para mim, é o testemunho de vocês dentro das vossas casas. Porque os nossos filhos, muitas vezes a gente pensa que eles não estão ouvindo e não estão observando, mas eles estão ouvindo muito mais do que nós e observando muito mais. Tem coisas, irmãos, que as minhas duas filhas, quando era criança, que nós compartilhávamos em casa, eu e minha esposa, pensando que elas não estavam entendendo, e elas estavam brincando fora. Aí depois de algum tempo, ela soltava uma palavra aqui, soltava outra palavra ali, e eu perguntava para a Norma, quem foi que falou isso? Elas têm ouvido, irmãos. Então eu quero pedir para vocês, dê testemunho dentro das vossas casas. A minha oração é que Deus não venha deixar faltar nada para essas crianças, principalmente o espiritual, porque nós estamos vivendo num mundo terrível. Nós estamos vivendo num mundo, amados, que eu não sei aonde vai chegar. Eu sei que não é fácil hoje criar filhos, é difícil, mas eu tenho um manual para vocês. Não é o psicólogo que vai dar um manual para vocês. O manual que eu tenho para vocês é a palavra de Deus. Aqui tem tudo, aqui tem como você ensinar os filhos de vocês. Se vocês seguirem esse manual, vocês vão ser felizes para sempre com os vossos filhos. Então, neste momento, eu quero dedicar essas duas crianças. Deixa eu olhar aqui qual é a menorzinha. É essa daqui. Então, eu vou pegar essa daqui. Eu quero cadê o pastor Tiago? Ah, está lá atrás? Eu quero nesse momento convidar. Pastor Miguel, vem aqui, meu filho, por favor. Pega aquela maiorzinha, deixa a menorzinha para mim. Não é? Nós vamos dedicar, eu quero convidar a igreja para ficar em pé, e eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Amém? Quero convidar o pastor Aurélio para estar orando, enquanto nós vamos estar dedicando a Iana e a Isabelle ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmão, estende suas mãos aqui para frente e vamos orar pelas duas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença estamos, ó Pai. Queremos também apresentar essas duas crianças diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer essas crianças crescer, Senhor, na Tua presença, Senhor, obedecendo os Teus mandamentos, ó Pai, e que os seus pais também, Senhor, possam ensiná-las no Teu caminho, Pai, para que quando elas forem velhas, Senhor, forem mais adultas, elas consigam, Senhor, entender que a Tua presença e seguir os Teus caminhos, Pai. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Para a glória do Teu nome, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Já vi que pastor Miguel não é muito bom, não. Toma o seu assento, por favor. Amém. Eu quero passar para as mãos dos pais. Irmãos, ele só vai aprender quando for avô. Não é? Pega aqui. Eu quero passar para as mãos dos pais a primeira Bíblia, amém, dessas crianças. A primeira Bíblia para os pais da Iana. Glória a Deus. E também para os papais da Isabelle. Oh, Jesus. Aqui, meu querido. Também nós temos o costume, irmãos, de entregar um certificado para todas as crianças que são dedicadas na nossa igreja. Isabelle. Que coisa.
e Ana. Aqui para tirar uma foto. Irmãos, a Val também está fazendo aniversário hoje. Amém? No final deste culto nós vamos estar orando. Deus abençoe em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Antes de nós encerrarmos o culto, eu quero pedir a um diácono, por favor, que vá lá atrás, peça para todas as pessoas entrar para o santuário, porque nós vamos ter uma palavra administrativa neste momento. Amém? Por favor, não saia. Eu quero agradecer de todo o meu coração todas as pessoas que assistiram. Todas as pessoas que assistiram o nosso culto, né? Todos os internautas. Que Deus vos abençoe a cada um de vocês. Tenho certeza que o Senhor falou nesta manhã ao seu coração, através dos hinos entoados, através da palavra, e dizer para você que na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Enquanto o irmão Júlio, os irmãos entram para o santuário dos departamentos de infantil, de